Boa noite. Ainda essa semana, a Câmara Federal deve votar um novo Código Florestal. O projeto de lei já havia sido votado no ano passado pelos deputados, pois seguiu para o Senado, onde foi aprovado em dezembro com alterações. Agora retornou à Câmara. Depois de aprovado, o novo código segue para a sanção da presidência. O Código Florestal em vigor no país existe desde 1965. Sofreu uma série de alterações e o resultado de tudo isso foi uma legislação rigorosa e de difícil aplicação. Estima-se que hoje, pelo menos 90% dos agricultores trabalham fora da lei. A situação levou a Câmara de Deputados a criar uma comissão responsável por um projeto de lei que fosse capaz de atender tanto as necessidades da agropecuária como a preservação de nossos recursos naturais. O código aprovado pela Câmara e depois pelo Senado ainda gera muita polêmica. Ele é alvo de críticas de cientistas e ambientalistas. O Brasilianas.org discute hoje o impacto do novo Código Florestal. Vamos abordar seus pontos críticos, os limites entre sustentabilidade e produção e ainda como formar as bases de um pacto entre ambientalistas e agricultores. Para falar do tema, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o professor do Instituto de Biociências da USP, Jean-Paul Metzger, e o pesquisador da Rede Agro e gerente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais ícone, Rodrigo Lima. Contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. O novo Código Florestal, que deve ir para a votação na Câmara nesta semana, foi aprovado no Senado por 50 votos a 7. Vamos conferir agora alguns pontos polêmicos do projeto de lei aprovado pelos senadores. Reserva legal é a área de mata nativa que deve ser preservada dentro da propriedade. Na Amazônia Legal é de 80%, mas pode ser de 50% nos estados que tiverem mais de 65% de território preservado ou de terras indígenas. No Cerrado, a reserva deve ser de 35%. E nas demais áreas, 20%. Áreas de preservação permanente, APPs, são locais vulneráveis como topos de morro, encostas e beira de rios que não podem ser desmatados. O produtor que desmatou deve recompor pelo menos 15 metros de mata ciliar para rios de até 10 metros de largura. Para propriedades de até 4 módulos fiscais, a recuperação fica limitada até 20% da área da propriedade. O texto aprovado no Senado garante a manutenção de atividades rurais em APPs, desde que consolidadas até 2008, como o cultivo de maçã e café. A pecuária também fica permitida em encostas de até 45 graus. Para manter produção agropecuária de baixo impacto ambiental em áreas de preservação permanente, os pequenos agricultores devem inscrever o imóvel no Cadastro Ambiental Rural com informações sobre as atividades. Nos manguezais, os senadores aprovaram atividades com limites de área na propriedade de até 10% na Amazônia Legal e 35% nos demais biomas. Pelo código aprovado, pequenos e grandes proprietários rurais, autuados por desmatamento até 2008, poderão pagar as multas com reflorestamento. Os senadores também definiram que o poder público terá 6 meses depois da publicação do novo código para implantar programas de incentivo à preservação e à recuperação ambiental. Apesar da aprovação, por grande maioria, alguns senadores se manifestaram contra o código aprovado. Enquanto o mundo avança na proteção de sua legislação florestal, protegendo seus ecossistemas e protegendo nossas florestas, nós vamos aprovar, lamentavelmente, uma legislação que flexibilizará a proteção das áreas de preservação permanente e que, em especial, anistiará desmatadores. Eu sinto muito aqueles ambientalistas radicais xiitas que eles perderam o discurso e perderam os votos de apoio. Então, essa é a democracia. Bom, vamos tentar entender primeiro essa questão das ameaças que foram colocadas. Eu queria ver com Jean-Paul, o que você enxerga de mais ameaçador ao meio ambiente nesse novo código? Olha, Luiz, tem vários pontos. Eu tenho uma lista aqui enorme de pontos que a gente pode discutir ao longo do programa, né? Um ponto que ficou de fora são as áreas úmidas, né? Então, quando você mudou o referencial a partir do qual você conta as APPs ripárias, que deixa de ser o leito maior e passa a ser o leito menor,
todas as áreas úmidas brasileiras ficam desprotegidas. Então, isso é um problema muito sério, porque essas áreas prestam serviços ecossistêmicos importantíssimos. Quando a gente fala de APP, né, a reportagem inicial mostrou isso daí, as APPs são áreas sensíveis, são áreas importantes, que evitam deslizamentos, são áreas que evitam enchentes, ou seja, são áreas que poupam vidas humanas, né? Então, se as APPs estão bem definidas, isso significa que a gente precisa preservar todas as APPs. Ou elas estão mal definidas, ou a gente preserva porque essas áreas são importantes para conservar a vida humana. Então, fica difícil a gente entender como que um texto que preza a conservação de APP permite a consolidação de uso indevido dessas áreas que foram desmatadas até 2008 e não obriga a restauração completa. Então, acho que há vários pontos específicos, eu acho que a gente vai conversar aqui com o Rodrigo, de fato, como arrozais, né? Se vai plantação de arroz, precisa ser em área de APP, e a gente precisa de uma legislação específica para arroz. Se a gente tem cultivos que são feitos tradicionalmente, que têm baixo impacto, como no caso do café em Minas Gerais, das macieiras em Santa Catarina, da uva no Rio Grande do Sul, né, tradicionais, a gente não pode retirar isso, mas a gente precisa de regras específicas para essas plantações e não generalizar e tornar boa parte das APPs no mundo, no Brasil todo, vulneráveis. Então, a gente tem esses problemas com as APPs. Com as reservas legais, que são áreas um pouco menos sensíveis, nas quais é possível exploração econômica de recursos naturais nativos, né, de forma sustentável, o dispositivo que foi implementado agora no novo Código Florestal, ele permite tanta flexibilização, porque o pequeno proprietário está dispensado, né? Você pode computar APP agora na tua reserva legal. Você pode usar 50% da área de reserva legal com espécies exóticas intercaladas com espécies nativas. Todos esses mecanismos de flexibilização reduzem muito a quantidade de reserva legal que deve ser restaurada. Aí o pouco que resta para ser restaurado pode ser compensado. E no novo código, pelas regras, né, o novo, esse que está em discussão, a flexibilização nessa compensação é tão grande que você pode compensar em qualquer lugar do bioma. Ou seja, se eu não tenho uma reserva legal aqui no estado de São Paulo, eu posso compensar com uma reserva legal no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar, desde que seja... Teoricamente, você pode pegar uma área, desmatar completamente e compensar numa outra região sem respeitar o bioma daquela área. Isso significa que o proprietário ele vai procurar as áreas mais baratas, né? O que economicamente vai ser melhor para ele. E como o leque de opção é tão grande, porque bioma realmente é muito amplo, há um desestímulo completo para a restauração. Sendo que o Brasil tem compromissos internacionais de aumentar em 14%, 15% a sua área restaurada. Então, isso vai um pouco na contramão de alguns compromissos internacionais que a gente assumiu. Bom, vamos passar para o Rodrigo, para fazer um ping-pong. Como é que você vê esses pontos que foram colocados pelo Jean Paul? Luiz, a questão das APPs realmente é o ponto mais delicado de toda a discussão. APPs são áreas de preservação permanente, ao longo dos rios, nas encostas. O texto do Senado, antes da aprovação, tinha uma corrente que queria consolidar tudo, ou seja, você considera o que foi desmatado até 2008 e não precisa recuperar nada. E, felizmente, o que prevaleceu no Senado então, se recupera pelo menos 15 metros de cada lado nos rios de até 10 metros e nos rios maiores que 10 metros se recupera metade da largura do rio até um limite de 100 metros. Então, se passar do jeito que está no Senado, pode-se esperar a recuperação, pelo menos parcial, dessas áreas de preservação permanente ripárias, e um número que se fala na casa de 30 milhões de hectares de florestas que seriam recuperadas. Não é nem a recuperação integral e nem a consolidação total. É uma solução de meio de caminho. Eu estava conversando com o Jean antes da entrevista e, do ponto de vista científico, seria possível fazer análises caso a caso para ver qual é o tipo do solo, qual é a declividade, para rio a rio ter a sua APP mais cientificamente determinada. O problema é como se fazer isso uma lei. Num país do tamanho do Brasil,
com a necessidade de recursos que isso demandaria e num tempo relativamente razoável, né, para que isso fomentasse a regularização com base nesses novos limites. A questão da reserva legal, eu concordo com todas essas alternativas para cumprir a reserva legal. Mas eu vejo que essas alternativas são necessárias do ponto de vista de que o código atual é muito restritivo. O que diz o código atual? Ou se você desmatou, você tem que recuperar na propriedade, o que significa que se você tem uma propriedade altamente produtiva, você vai perder a área produtiva e vai ter que plantar vegetação nativa lá, perdendo a área produtiva, ou recupera na mesma microbacia. E aí o limite da microbacia é muito pequeno, do ponto de vista geográfico. Quando já menciona, mas você pode ir para o limite do bioma, essa foi uma discussão muito grande, até a aprovação na Câmara e continuou no Senado. Só que o que está no texto diz o seguinte: se você sair do seu estado, você só vai poder compensar em áreas que são prioritárias para a biodiversidade e você vai ter que ter os estados com acordos entre os órgãos ambientais para não ser qualquer área, para ser área que realmente faça sentido do ponto de vista da biodiversidade. Então, assim... Mas acordo em que sentido? Um estado abre mão de uma recuperação de uma certa área em favor de outro estado? Não, assim, o primeiro ponto é que eu só vou poder... Toda a situação de regularização no texto do novo código, como está hoje, aprovado no Senado, parte do pressuposto que eu não vou poder desmatar mais nada. Então, se eu vou compensar, porque eu não posso desmatar, porque eu estou devendo. Então, uma vez a senadora Mariana Silva falou que o agricultor em Santa Catarina vai desmatar para compensar na Bahia. Está errado. Ele até pode desmatar legalmente, mas é uma situação ilegal. Entendi. Então, toda a situação de regularização parte do pressuposto que eu não desmato mais, porque eu estou devendo. Tá. Então, eu quero, aqui em São Paulo, quero compensar num outro estado no Cerrado, ou na Mata Atlântica. Os estados vão ter que ter definições de quais são áreas importantes para serem preservadas. Entendi. E o grande ganho da compensação do novo código é que eu só vou poder compensar numa área que não é a reserva legal ou a APP do dono daquela área. E se ela excede a obrigação de APP de reserva legal, ou seja, eu tenho que ter 20% de reserva legal e 10% de APP, por exemplo. Dependendo do tamanho da minha APP lá, dependendo do rio ou da encosta. Então, se eu tenho mais do que isso, eu posso desmatar legalmente. E se eu vou dar para compensação, eu vou vender, eu vou arrendar para compensação, eu tenho que proteger. Então, é o começo da virada do jogo da floresta em pé ter valor. Obviamente que vai ter uma discussão de valor, de preço, uma corrida por gente querendo comprar terra para compensar, ou seja, mas pode significar uma mudança importante no sentido de não exigir a recuperação de áreas que são produtivas, o que parece um contrassenso, e proteger áreas que são íntegras. Deixa eu perguntar para o Japão. Chegou a ser feito um levantamento, quer dizer, caso se fosse, digamos, implementadas essas exigências de recuperação, qual seria o impacto sobre a produção e o impacto econômico dessas medidas, digamos assim, mais radicais em defesa do meio ambiente? Esses mecanismos, na verdade, mantêm o status quo, né? Então, como o Rodrigo falou muito bem, o Código Florestal proposto, ele não estimula desmatamento. Acho que o único mecanismo que permitiria desmatamento é essa questão da redução de 80% para 50% da reserva legal na Amazônia. No caso do Amapá, que é o único estado que tem mais de 65% de UCs, né, de unidades de conservação interindígenas, mas permite também essa redução em municípios que têm mais de 50%, no caso da Amazônia, de UCs e terras indígenas. Então, salvo quem sabe, esse ponto, não estimula-se novos desmatamentos. Você mantém o que existe atualmente, né? Um ponto muito delicado é que você tem uma redução no status ou cancelamento, digamos, de um status de proteção de 22 milhões de hectares. Então, áreas que eram APP deixam de ser APP, áreas que eram reserva legal deixam de ser reserva legal. Né? Então, não estimula o desmatamento, mas reduz e, de uma certa forma, deixa essas áreas mais susceptíveis a desmatamentos ilegais. Né? Então,
de fato, é um mecanismo interessante, porque mantém produção em áreas que são produtivas, acho que isso é interessante. Mas, por outro lado, a gente não pode ver um contraponto entre conservação e produção, né? Na realidade, muitas dessas áreas de reserva legal, de APPs, de matas e cerrados de vegetação nativas, provém serviços ecossistêmicos importantíssimos, né? Como polinização. Então, deixa eu pegar. Aqui a gente tem uma visão do meio ambiente, uma visão da produção. Deixa eu perguntar em termos de produção. É evidente que para o agricultor, quer dizer, então, o pessoal do Centro-Oeste é melhor do que foi em relação ao meio ambiente do que foi o Paraná, por exemplo, que foi aquela devastação. Hoje em dia, essa consciência ambiental do agricultor, em função de dois fatos, né? Em função do fato de que ele precisa preservar o seu grande ativo, que é a terra, e em vista do fato de que, se houver algum desrespeito, ele pode perder clientela global. Qual é o grau hoje de identificação do agricultor com o meio ambiente que você percebe? Luiz, esse é um ponto, assim, se a gente pensar nos últimos 10 anos, a agricultura brasileira evoluiu bastante na discussão de sustentabilidade. E pensando setorialmente, existem setores que estão lá na frente, setores que ainda não acordaram como deveriam. E talvez a necessidade de se ter uma nova lei como o Código Florestal seja um dos pontos fundamentais como termômetro para o que vai acontecer nos próximos anos. Por quê? A discussão do Código, né, que, como você mesmo mencionou no início, sofreu inúmeras mudanças desde 65, como, por exemplo, na década de 80, 90, várias políticas governamentais estimulando a ocupação do cerrado, porque tinha que abrir para colonizar e para produzir, e, ao mesmo tempo, um código que não era muito conhecido, não se tinha essa clareza sobre essa importância ambiental como você está colocando. Então, hoje existem cadeias produtivas que estão simplesmente esperando passar o Código Ambiental, o Código Florestal, para buscar sua regularização. Quem precisa se regularizar. E o fato da questão da água, questão de não ter erosão do solo, questão de não ter, de manter as florestas como protegendo a água. Hoje tem um programa interessante de boi na sombra, ou seja, de que antes a ideia era que tinha que limpar e só pasto. Hoje não, começa a se rever isso. A questão do produtor poder se apropriar de benefícios que essas florestas na sua propriedade geram, do ponto de vista de proteger a água, do ponto de vista de manter estoque de carbono, do ponto de vista de manter biodiversidade, que ainda é uma discussão muito incipiente sobre pagamento por serviços ambientais, mas que começa a ganhar corpo e talvez com o novo código e a regularização ambiental que se espera obter com o novo código, a gente estava discutindo quantos anos a gente vai precisar para regularizar o Brasil inteiro e para ter todo um mapeamento, um cadastramento dessas propriedades. Não dá para ter certeza, mas a gente pode falar num processo de 10 a 20 anos, com segurança. Tá. Bom, a jornalista Ana Luísa Médici tem uma pergunta do telespectador e internauta também. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode participar com perguntas pelo site www.brasilianas.org. Ana. Bom, nossa pergunta é de Antônio Álvaro Guedes, de Praia do Rincão, de Santa Catarina. Ele pergunta como outros países tratam seu meio ambiente e conciliam preservação e produção. E se existe um modelo que devemos seguir? Jean Paul. Eu acho que a gente não deve seguir modelos externos, no sentido que o Brasil tem uma condição muito particular, que ele é o país mais biodiverso do mundo. Então, sendo um país biodiverso, que a gente tem que ter uma legislação específica, e quem sabe até mais rigorosa que a gente tem em outros países, para proteger essa biodiversidade. Entendendo que produção não é só produção agrícola, né? O Brasil tem outras riquezas. O Brasil pode muito bem explorar o ecoturismo de uma forma muito mais efetiva do que é feito hoje em dia, e a gente tem um potencial de bioprospecção, né, de encontrar fármacos, novas alternativas de alimentos, que a gente só vai poder fazer isso de fato se a gente mantiver a diversidade biológica que a gente tem. Então, acho que o Brasil deve ser um exemplo para o mundo, e não apenas imitar o que as outras pessoas estão fazendo, os outros países estão fazendo. Rodrigo, a gente está falando em modelo e falamos nessa questão de pagamento por serviços ligados ao meio ambiente que a França utiliza aí na sua agricultura.
Como que é a legislação de outros países aí? Um ponto que eu vejo da legislação de outros países, né? Saiu um estudo ano passado dizendo que a reforma do Código está indo na contramão, que os países ricos, desenvolvidos, têm florestas e protegem florestas, incentivam. Hoje saiu um estudo, uma notícia que o Departamento da Agricultura norte-americano está disponibilizando novos recursos, porque lá os produtores que mantêm vegetação nativa, entre 10 e 15 anos, ganham um pagamento anual para manter. E no final do período de 15 anos, eles podem derrubar e plantar. E agora eles estão com medo que os produtores que estão vencendo os 15 anos derrubem para plantar. Então, eles estão já fazendo uma poupança lá para voltar a incentivar esses produtores. Ou seja, é um modelo que é visível que se tem floresta, se é um ativo, como eu já estava colocando, na propriedade, tem que receber algum valor. Não faz sentido hoje 1 hectare de floresta nativa na Amazônia custar 150 a 300 reais, quando 1 hectare para soja custa, vamos chutar, variando aí de 4 mil a 10 mil hectares, 12 mil hectares, depende da região do país. Então, aí o custo de oportunidade é um elemento que precisa ser balanceado. Essa questão do modelo brasileiro. O modelo brasileiro exige floresta na fazenda. Então, é APP, é a reserva legal, tem déficit, mas se espera buscar regularização com base no novo código. E o importante é que hoje existe, e isso é muito pouco visto ou falado, existe aproximadamente 250 milhões de hectares de floresta nativa, de vegetação nativa nas fazendas brasileiras. Isso é um diferencial que é basicamente brasileiro. Isso é um diferencial que é a biodiversidade na fazenda, o estoque de carbono na fazenda. Então, é uma área muito grande que precisa ser considerada. E se a gente tiver efetivamente uma recuperação de 20 milhões ou 30 milhões de hectares de APP, o Brasil vai estar criando um estoque de floresta novo, que é um estoque de carbono, que é uma área importante para a biodiversidade, que nenhum país do mundo tem como Isso vai ter que criar ser pago isso. dentro daquele estudo do Acordo de Quioto, ou Não, aí, pago pelo governo brasileiro. A questão de Quioto é carbono, e aí é uma formação de carbono, porque é uma floresta que está crescendo, está absorvendo carbono, mandando carbono para o solo, e se ela ficar íntegra, aquele carbono vai ficar lá. Então, e isso se discute um crédito de carbono florestal, tem uma discussão muito forte sobre redução de emissões por desmatamento e degradação, ou seja, se você mantém a floresta em pé e você evita que ela seja degradada, ou seja, que eu tenho pequenos cortes que vão degradando aquela floresta maior, eu mantenho ela em pé e eu mantenho aqueles estoques lá. Isso tem um valor, mas ainda está muito atrelado à questão de mudanças climáticas globais, ou seja, se todo mundo vai ter meta, se todo mundo vai se obrigar a reduzir emissões, e é um ativo que, se chegarmos no momento, em 2015, se espera adotar um novo acordo do clima, com todo mundo com meta, pelo menos os grandes países, não só desenvolvidos, mas Brasil, China, Índia, África do Sul, os grandes em desenvolvimento, isso é um ativo gigantesco que nós temos na mão. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org com debate sobre os impactos que uma nova legislação para o Código Florestal pode trazer. Recebemos em nosso estúdio em São Paulo o professor do Instituto de Biociências da USP, Jean-Paul Metzger, e o pesquisador da Rede Agro e gerente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, ICONE, Rodrigo Lima. Nesse segundo bloco, vamos abordar os limites entre a sustentabilidade e produção. É uma discussão, inclusive, alguns teóricos, aí voltando à velha ideia do Clube de Roma, de Malthus, que seria impossível continuar com o desenvolvimento, porque o meio ambiente não daria conta. O que o Jean Paul acha dessas teorias, dessa discussão em âmbito global? Acho que a gente já evoluiu, né, Luiz? A gente já está, acho que, num outro patamar teórico de discussão e pegando um pouco o gancho no primeiro bloco, que a gente estava discutindo da questão dos serviços ecossistêmicos, a gente tem, na realidade, uma possibilidade de ter uma situação win-win, né? Ganhador-ganhador. Estava falando aqui com o Rodrigo, nós temos hoje em dia 73% da vegetação nativa brasileira em propriedades particulares. 73%? Né? 73%. Pelo dado que eu tenho, que é do Guedes Parovec, são 390 milhões de hectares. E a principal legislação que vai atuar
conservando essas áreas, é o Código Florestal. Né? E, agora, vamos imaginar num cenário que a gente tenha 20% de reserva legal mais 10% de APP. Né? Então, a gente vai ter 30% de cobertura com vegetação nativa. Sobra 70% para agropecuário ou para outros usos. Né? Não é pouca coisa, é muita coisa. Né? Essa discussão sobre revisão do Código Florestal, ela nasceu muito num número que mostrava que a gente tinha apenas 1/3 do território brasileiro ocupado por agropecuária, uns 33%. Só que se você tirar a Amazônia dessa conta, a gente tem mais ou menos 50% de área de uso agropecuário e 50% com vegetação nativa. Então, a gente já está num bom equilíbrio. Então, a gente já está numa situação em que as duas partes podem, de fato, ganhar. Não vejo incompatibilidade. Acho que esse é um ponto principal. Pegando essa discussão, recentemente o André Lara Rezende, que virou especialista em meio ambiente também, ele escreveu um artigo citando estudos que ocorrem no mundo, mostrando que o planeta vai esgotar suas possibilidades por pouco tempo, então não pode ter mais crescimento e desenvolvimento. E, obviamente, não pode haver distribuição de renda, porque você distribui renda com crescimento na margem. Como que, digamos, o agronegócio, a agricultura encara isso nas negociações internacionais? Essa consciência ambiental, ela chega a ser uma consciência anti-agrícola? Luiz, a experiência que a gente tem lá no ICONE de acompanhar alguns processos de negociação na área ambiental, mudança do clima e biodiversidade, tem muita gente que acha que é incompatível. Quando, na prática, se você pega decisões desses próprios tratados internacionais, a ideia deles é a necessidade de uso sustentável. Então, e aí, voltando para o debate do código. Ora, existe uma área produtiva muito grande no Brasil. Vamos arredondar aí para, como o Luiz estava falando, 200 milhões de hectares de pastagem e aproximadamente 70 milhões de áreas para grãos, floresta plantada e outras culturas. A chave para o Brasil, e aí para crescer em sustentabilidade na agropecuária, é justamente a pastagem. Primeiro porque tem uma grande extensão de área degradada no país inteiro, tanto pastagens quanto outras áreas que são abandonadas, ou que têm uma produtividade muito baixa. Estima-se aí entre 40 a 100 milhões de hectares, é um dado que o governo não tem um dado preciso, mas se for 40 é muito, se for 100 é absurdamente alto o número, né? Então, primeiro a necessidade de recuperar essas áreas, e isso está até dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, no Plano Agricultura Baixo Carbono, que visa recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2020. E, do outro lado, a necessidade de intensificar. Intensificar significa o quê? Produzir mais em menos área. Então, ter uma média de animais por hectare de 0,4 até 0,9, que é uma média alta, 0,9, é um contrassenso. Quando você pode, via pastagem plantada, via genética, você ter 2 animais por hectare, 3 animais por hectare. Há alguns anos, no Paraná, surgiu começou a se desenvolver essa técnica da agricultura combinada, que você põe o gado... A integração lavoura-pecuária. Isso hoje está disseminado ou tem muito para crescer ainda? Felizmente, tem muito para crescer. Então, integrar o quê? A lavoura, a soja com a pecuária, o milho com a pecuária. Isso. Ou a soja, a pecuária e a floresta plantada. Por quê? Porque você tem... são culturas diferentes, que requerem nutrientes diferentes do solo. Você protege o solo fazendo essa rotação e você consegue produzir muito mais alimento ou madeira ou energia por hectare do que se você fizesse só uma das culturas. Isso está crescendo e a tendência é que cresça cada vez mais. O ponto é que isso exige tecnificação, isso exige capacitação do produtor, isso exige recurso, acesso a recurso para que plantar floresta como eucalipto, por exemplo, assim, não é a mesma coisa que criar um boizinho lá num pastinho, por vezes, degradado. Então, mas o ponto que eu quero chegar ao final dessa explanação é que, recuperando áreas degradadas e intensificando a pastagem, ou seja, a pastagem cai, e ela faz o quê? Doa área para outras culturas. A cana vai crescer sobre pastagem. A cana que tem todo esse debate sobre o etanol, né, que está estagnado, o crescimento do etanol que vai ocorrer, espera-se chegar lá em 2020 com 12,8, 13 milhões de hectares de etanol, hoje a gente tem quase 9,
É um crescimento que vai se dar sobre pastagem. E isso beneficia o solo, porque vai ter carbono sendo absorvido pelo solo, produzindo uma energia renovável, enquanto o boi que estava lá, com uma lotação muito baixa, vai estar numa área menor, concentrada, com pastagem plantada. Eu queria ver com o Jean Paul, eu acho que uma das maiores radicalizações que a gente de fora vê, discussão entre ambientalista e agronegócio, é o cerrado. De um lado é considerado o maior feito da agricultura brasileira e de outro lado muita gente dizendo que é o maior desastre ambiental. O que tem de exagero ou de visão crítica nessa discussão? Então, o cerrado foi durante muito tempo considerado uma vegetação secundária sem importância, né? Só que dados de biodiversidade que a gente tem hoje em dia mostram que o cerrado é riquíssimo, né? Na realidade, o Brasil tem 2 grandes hotspots, né, mundiais, né, que são áreas com altíssima diversidade biológica, com endemismo, né, espécies que só existem naqueles locais e que estão ameaçados, é a Mata Atlântica e o cerrado. Então, e o cerrado mesmo na Constituição ele é desprezado, ele não tem na realidade o status que ele deveria ter. Então a gente tem que olhar um pouco de uma forma distinta, né? O cerrado contribui em emissão de CO2 tanto quanto a Amazônia. Então a perda de cerrado e desmatamentos na Amazônia, os dois contribuem muitíssimo com a emissão de CO2, né? E o cerrado hoje, em cima desse novo diagnóstico, ele já está protegido, pelo menos para não avançar mais? Não, o risco é grande, né? A soja está entrando no cerrado, acho que a cana também está entrando. A gente tem hoje em dia já uma situação que 50% de uso, 50% de conservação de áreas de cerrado. Muitas pessoas consideram que o mecanismo de compensação, no caso do cerrado, onde a gente não tem uma técnica de restauração ainda muito eficiente, que ele pode ser, sim, de fato, importante mesmo que esse cerrado esteja distante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o cerrado, com o avanço da soja. E eu acho que é uma questão de certificação ambiental, porque na certificação ambiental você acaba mantendo as APPs, as reservas legais, e esses setores produtivos querem fazer isso, né? Rodrigo, anos atrás, lá em Mato Grosso, teve aquele pacto do meio ambiente entre o Blairo Maggi, ONGs e tudo aí. Quer dizer, se for pegar em termos de consciência ambiental, cada região tem o seu estilo. O cerrado, como é que é o agricultor do cerrado em relação ao meio ambiente, por exemplo? É muito particular. Eu já estava mencionando a importância de biodiversidade do cerrado. Lá atrás era visto como uma área totalmente improdutiva, foi feita a correção do solo. Hoje é excepcional a produtividade do cerrado. Uma particularidade do cerrado é que, por exemplo, soja. Isso é uma discussão que vale para o Brasil inteiro. Mas aí, por que são grandes propriedades e a soja é monocultura? A floresta plantada é monocultura, a cana é monocultura. Porque tem culturas que não faz sentido, não tem sentido econômico você produzir em escala pequena, porque ela não é vantajosa. A soja não? Não, você precisa de escala. Mas a soja, pelo menos em Mato Grosso, quando você conversava lá com grandes, pequenos fazendeiros, a escala ela contava na parte de crédito, porque a grande propriedade conseguia um crédito mais barato. Mas em termos da parte operacional, a visão que eu tive numa Bienal que eu participei lá é que a pequena propriedade, que pode ser cuidada por famílias, mecanizada e tudo, podia ser tão mais eficiente que a grande. Ela pode até ser, mas a questão é a competitividade. Se você tiver uma escala de uma propriedade de 1.000 hectares, por exemplo, que é uma propriedade para o cerrado média, e tiver uma propriedade de 50 hectares plantando soja, seguramente o cara que planta 1.000 vai ter uma escala e uma competitividade maior do que o de 50. Eu não estou dizendo que o de 50 não pode plantar. O meu ponto é que determinadas culturas precisam de áreas extensas. E faz sentido se fazer em áreas extensas. Não estou dizendo que não é para cumprir o Código Florestal. Pelo contrário. Eu penso que exatamente, de novo, aí voltando para o Código, a ansiedade de vários setores, de vários produtores, por buscar se regularizar. Porque hoje um ponto que o Gia traz aqui é a questão da certificação, que é uma demanda lá de fora, que começa a ser analisada e implementada no Brasil em diversas cadeias, e o ponto básico dela é cumprir a lei. Esse é o ponto inicial de qualquer certificação. E com o código do jeito que está hoje, isso é bastante difícil de se fazer.
Mas essa certificação, se pegar o Inmetro hoje e as regiões que estão certificadas hoje, são aceitas essas certificações internacionalmente, independentemente das particularidades da lei brasileira? Elas são um fator de facilitar a venda ou impedir venda de produtos? Com certeza. Eu acho que o Rodrigo pode responder certamente, melhor. Luiz. Principalmente porque a maioria desses critérios que são cobrados nas certificações, eles não são, você mencionou o Inmetro. O Inmetro até pode criar a sua. Mas a discussão de biocombustíveis, por exemplo, o Inmetro tentou criar uma certificação brasileira de biocombustíveis. Se você não combina com os atores lá fora, não vai valer. Porque os critérios são, efetivamente, são processos de negociação. Hoje a ISO, por exemplo, a Organização Internacional de Standardização, está discutindo padrões de sustentabilidade para bioenergia, incluindo qualquer tipo de bioenergia. E é um processo de negociação bastante complexo. Os europeus, o Brasil também é representado? O Brasil participa disso. Os europeus puxando para um lado, o Brasil para o outro, os americanos para o outro. São verdadeiros processos de negociação. E aí entra um diferencial, voltando a um ponto que eu mencionei lá no primeiro bloco, que é a questão da biodiversidade que a gente tem nas fazendas brasileiras, porque se tem EPP e reserva legal. Isso se pode dizer, diferente do americano que tem aquela área de vegetação que eu estava dizendo, que ele pode cortar daqui a 15 anos. Ele pode cortar para voltar a produzir. Depois ele decide voltar a deixar regenerar, fica ganhando o chequezinho no final do ano. Quer dizer, quando a gente vê alguns cineastas ensinando o meio ambiente para a gente aqui, a gente não precisa nem olhar o passado americano, o presente já condena também. Então, mas eu penso que os americanos eles estão, de certa forma, corretos em uma coisa. Para eles, área produtiva é área produtiva e área preservada é área preservada. O nosso modelo quer mesclar, tudo bem. Tá. Eu concordo até certo ponto com isso, só que eu não concordo com o fato de que o Brasil não sabe usar as suas áreas preservadas, as suas unidades de conservação que poderiam ser abertas para visitação, por exemplo. Tem umas que não pode, porque é basicamente pesquisa. Mas tem várias categorias de unidade de conservação que poderiam ser exploradas do ponto de vista de turismo rural, como turismo ecológico, como já colocou no primeiro bloco. Isso é feito em uma escala muito pequena. Ou seja, a população tem que tem que ter essa consciência da necessidade da preservação. Tem que pagar o ingresso para visitar aquele parque, porque além de bonito, ela vai passar um dia agradável. Ou seja, a gente cria a unidade de conservação, cria e não cuida. E isso é assim, é o contrassenso da ideia de conservar por conservar, sem criar mecanismos para manter aquilo efetivamente conservado. Bom, vamos a uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos telespectadores e internautas. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Ana. Bom, Nassif, a pergunta é do Chassa, de Florianópolis, Santa Catarina, e ele fala o seguinte: assim como para os campos, os rios são fundamentais também para as cidades. Por que o Código Florestal proposto parece não considerar os espaços urbanos? Por que, quando se fala em preservação ambiental, só é citada a influência na produção agrícola? Não deveríamos discutir um Código Florestal que considerasse o campo e a cidade? É possível, Japão? Não, inclui. Eu acho que a gente, na mídia, eu acho que é um destaque muito maior para áreas agrícolas, mas a gente tem também a incidência do Código Florestal em áreas urbanas. Inclusive, um dos pontos muito positivos da versão do Código que saiu do Senado, né, porque, de fato, houve melhorias significativas no Senado, é que você tem uma maior conservação das áreas ripárias nas áreas urbanas a partir desse texto. E eu acho que uma coisa que é muito interessante, porque nos planos diretores municipais você tem que definir quais são as áreas que devem ser preservadas. Só que plano diretor de município nem sempre são bem feitos. E agora a gente tem esse planejamento dos planos diretores vai passar pelo aval do CONAMA. Então acho que esse é um ponto muito positivo. CONAMA? O Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então você vai ter um outro órgão federal que vai olhar, checar para ver se essas coisas estão de fato condizentes. Essa questão da... vamos pegar o sul de Minas, aí, que o Aldo Rebelo andou mencionando muito lá, as pequenas propriedades. E lá no Brasilianas.org, muito leitor lembrando que grande parte aí do problema de preservação vinha da especulação imobiliária, realmente, da expansão das pequenas cidades. Vocês chegaram a fazer algum estudo sobre o que era
a pequena propriedade? O que era a expansão urbana, as chácaras urbanas aí que foram criadas? Não, Luiz, a gente não tem nenhuma análise nesse sentido. O que eu penso que é importante destacar, talvez em consonância aqui com o Jean, é a questão, o urbano está lá dentro do texto do Código. Só que a sociedade não enxerga, ou talvez não querem que ela enxergue essa separação, que parece que tudo é o produtor rural que é o culpado, né? Então, e aí tem um ponto que é extremamente difícil do ponto de vista dos planos diretores municipais, quando eles existem. Por exemplo, se 500 famílias invadem uma encosta lá que é perigosa, elas estão morando lá porque elas querem morar lá? Sinceramente, não. Elas estão morando lá porque elas não têm onde morar. Agora, pegar aquelas 500 famílias e dar uma casa digna para elas, assim, obviamente que isso é um direito constitucional e deveria ser garantido. Mas na prática não é bem assim que funciona. Não é porque, assim, é a realidade, infelizmente. Então, é óbvio que aquelas famílias não tinham que estar morando naquele morro, elas tinham que estar morando em outro lugar, em casas populares, com crédito facilitado e tudo mais. Então, é um problema, sem dúvida, do ponto de vista das cidades e dos estados, que tem um papel de governo fundamental, que efetivamente eu espero que, com o novo código, essa contenção em relação a pelo menos novas ocupações ou ocupações em áreas efetivamente sensíveis seja alterado. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, Brasilianas.org está de volta. O tema de hoje é o novo Código Florestal. Contamos com a presença em nosso estúdio de São Paulo do professor do Instituto de Biociências da USP, Jean-Paul Metzger, e o pesquisador da Rede Agro, gerente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, ICONE, Rodrigo Lima. Nesse último bloco, vamos falar das bases para um pacto entre ambientalistas e agropecuaristas. Bom, nós já, só para entender um pouquinho essa questão econômica, um dos fatores que nos anos 90 levaram a acelerar essa consciência ambiental foi a própria decisão do Banco Mundial de casar financiamentos com responsabilidade ambiental e a própria consciência dos consumidores europeus e norte-americanos em relação a eventuais produtores que não respeitassem o meio ambiente. Agora eu pergunto, Rodrigo, hoje em dia, se você tiver uma plantação aí numa região certificada, ambientalmente responsável, consegue um preço melhor no mercado internacional? Depende. A questão de ter um bônus por ser ambientalmente correto e ter certificação é uma coisa muito... Não dá para dizer que tem. Pode ser que tenha, depende do mercado, da certificação. A tendência é que não. A tendência é que, se existe um bônus, ele vai devagarinho... É punitivo para quem não cumpre. Exatamente. Por um lado, as certificações elas são importantes para trazer melhorias de gestão, dependendo de quais exigências elas trazem. O problema é quais são os critérios que devem ser cumpridos. Porque você tocou no ponto da demanda que vem de fora para dentro do Brasil. Um elemento que é intocável, principalmente para os europeus, é desmatamento zero. E esse é um ponto interessante, porque essa semana teve uma ONG que lançou uma campanha para desmatamento zero no Brasil. Quando o Código Florestal trata de preservação, conservação de vegetação nativa e produção. Eu não estou defendendo desmatamento. Eu estou dizendo que pensar em desmatamento zero para dizer se só é sustentável se tiver desmatamento zero, assim, se ele tem APP e tem reserva legal, está cumprindo as regras e pode desmatar mais 100 hectares, ele não pode ser taxado de insustentável. Ou seja, eles desmataram tudo, agora o Brasil tem 61% de floresta, e aí, ou seja, o critério de desmatamento zero, ele não vale para o Brasil, pelo menos hoje. E lá no ICONE a gente faz uma previsão aí que o desmatamento já está caindo, já está na casa de 6 mil quilômetros quadrados no ano passado, na Amazônia, e ele tende a cair cada vez mais, e a ideia, para cumprir a meta de redução de emissões que o Brasil tem na Convenção do Clima, é que chegue em 2020 na casa de 3.700 quilômetros quadrados. Isso seguramente vai acontecer. E se passar o novo código, como a ideia não é gerar novos desmatamentos, ele pode, como o Jean Paul mencionou, diminuir a área de reserva legal ou de APP que se esperava ter protegida diante das regras do código atual. Porque ele está dando alguma flexibilizada
para permitir um cumprimento de uma lei que hoje não é cumprida. Mas, como eu falei no primeiro bloco, a ideia é que quem vai se regularizar não pode desmatar novas áreas. Então, ele blinda novos desmatamentos. O desmatamento legal só vai acontecer, ele vai acontecer, mas a ideia é que ele aconteça cada vez menos. E até porque, para você ter autorização para desmatar legalmente, vai ter, como todo produtor vai ter que fazer o cadastro ambiental rural, que é um ponto fundamental para ser um instrumento de regularização diante do novo código. Isso está sendo debatido no Ministério do Meio Ambiente. Isso é fundamental para que o Brasil tenha a gestão de uso da terra. O desmatamento vai cair cada vez mais. Agora, você pode esperar que na Rio+20, por exemplo, em junho, todos os europeus e os outros países vêm com a demanda de desmatamento zero. Isso é baseline para quem vem de fora. Senhor Japão, o seguinte, quando se fala em desmatamento, redução de desmatamento, se pensa muito na Amazônia em ter uma alternativa que seja economicamente sustentável lá, como uma alternativa à pastagem e tudo mais. Hoje, a biodiversidade, além das pesquisas que pode proporcionar, ela tem condição de ser sustentável economicamente para as populações amazônicas? Acho que ainda não, Luiz, mas isso não significa que o Brasil não deve investir em ciência, tecnologia e inovação para que isso seja uma verdade daqui a, sei lá, 10 anos. Né? Então, a gente tem esse potencial único e a gente deve explorá-lo. Né? A gente deve explorar alternativas de você ter a floresta em pé e que essa floresta em pé gere recursos econômicos. A Embrapa faz isso, a gente já tem várias alternativas de agroflorestas ou de exploração sustentável de recursos madeireiros. Então, a gente está caminhando, mas eu não digo que hoje em dia a gente já teria essa alternativa, principalmente para o pequeno proprietário. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela repórter Ana Luísa Médici. A pergunta é de Cláudia Amaro Madeira, de Brasília, e ela fala o seguinte: não seria importante que o Congresso ou a sociedade discutisse juntamente com o Código Florestal a grilagem de terras públicas, já que esta propicia um desmatamento altamente desregrado? Eu penso que esse ponto é fundamental, pensando, se o Código Florestal visa regular o uso da terra e coibir desmatamento ilegal, e regular as diversas atividades, a questão da regularização fundiária é um gargalo que nós vivemos no Brasil. Hoje tem um problema de desmatamento em unidades de conservação, um problema de desmatamento em terras indígenas, em assentamentos, em propriedades agrícolas maiores, e não dá para tapar o sol com a peneira. Então, quando eu mencionei o cadastro ambiental rural, que vai exigir o cadastramento de 100% das propriedades ou posses brasileiras, seja do grande ao pequenininho, que tem um papel do governo para criar essa estrutura de cadastramento e de manejar e de ter foto de satélite para estruturar isso. Isso vai dar uma fotografia do que é o Brasil em termos de propriedades agrícolas, que a gente não tem até hoje. E isso vai permitir ajudar essa questão de regularização fundiária, que é, sem dúvida, um problema muito grande na Amazônia. Se for pensar essa questão da Amazônia lá, o pessoal diz que às vezes você tem 3, 4 certidões de terra lá. Esse geoprocessamento por si, esse georreferenciamento por si, o que ele exige de ações adicionais aí para resolver esse imbróglio? Porque você tem questões de discussão de propriedade, discussões históricas aí complexas, né? Isso aí já tem uma estratégia para quando vier esse georreferenciamento poder atuar rapidamente, para a União poder definir o que é terra dela ou não? Vai ser um ponto muito complicado, mas eu concordo plenamente com o Rodrigo que é necessário. Uma vez que a gente tiver um cadastro ambiental rural, ou seja, com imagem de satélites, com os limites das propriedades, você vai saber de fato se o proprietário está preservando as APPs, está preservando as reservas legais, você vai poder monitorar programas de restauração ou de conservação. Então, o potencial disso, que surgiu também no Senado, é enorme. Agora, para implementar isso, vai ser uma briga complicada, principalmente em regiões como na Amazônia, em que, de fato, você vai ter vários proprietários tentando regular. Você presta todo tipo de jogada, até para garantias bancárias. Né? Então, e esse ponto, Luiz, a garantia bancária, o código diz que em 5 anos que não tiver o cadastro, não pega crédito. Então, assim, quando se fala anistia, né, hoje saiu uma notícia na Folha que
75% das maiores multas vão ser anistiadas. Anistia é perdão. O que o novo código está dizendo, bom, você mudou a regra, está aqui a regra para você cumprir. O proprietário que tem multa, ele vai ter que se movimentar dessa situação onde ele está, ilegal, para uma outra situação diante das novas regras. Ou seja, ele vai, a ideia isso se chama em direito, vai ser a conversão da pena dele na prestação de um serviço ambiental. Ou seja, ele vai recuperar uma parcela da APP, ele vai ou recuperar a sua reserva legal ou compensar a reserva legal nos limites do bioma, de preferência numa área especial para a biodiversidade. Ou seja, não é anistia. Isso, assim, as pessoas precisam entender que esse cara que está ilegal, ele vai ter que se movimentar para uma situação de ilegalidade. Se ele não fizer nada, ele vai continuar ilegal. Aí, o problema é dele. E aí ele tem que pagar as penalidades. Bom, brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação dos convidados, o professor do Instituto de Biociências da USP, Jean-Paul Petzger, e o pesquisador da Rede Agro, gerente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, ICONE, Rodrigo Lima. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.